O que realmente diferencia um homem naturalmente respeitado daquele que vive sendo testado e, no fim, ignorado? Como construir uma força interior tão sólida que nenhuma manipulação emocional ou jogo psicológico seja capaz de abalar sua confiança? Muitos homens atravessam a vida acreditando que seu valor depende da aprovação dos outros. Eles se esforçam, fazem de tudo para agradar e buscam validação externa, convencidos de que, se provarem ser bons o suficiente, finalmente serão reconhecidos, principalmente por quem desperta seu interesse. Mas, em vez disso, encontram um ciclo repetitivo de testes, migalhas emocionais e a sensação constante de que nada do que fazem é suficiente. Vivem na defensiva, explicando suas atitudes, justificando seus sentimentos e até a própria existência, como se precisassem de autorização para serem quem são. É como tentar ser ouvido por pessoas que decidiram não escutar. A voz desaparece, o esforço se perde e a frustração cresce até sufocar a própria autoestima. É cansativo viver assim, sentindo que está lutando contra uma força invisível, onde suas melhores intenções são mal interpretadas ou até usadas contra você. Enquanto isso, outras pessoas parecem atravessar essas mesmas situações com uma facilidade impressionante. E a pergunta surge inevitavelmente: o que elas sabem que eu ainda não sei? A busca desesperada por aprovação é como tentar encher um recipiente cheio de furos. Toda a sua energia escapa, restando apenas o vazio e a impressão de que os relacionamentos são um jogo injusto, feito para desgastar quem sempre tenta agradar. Com o tempo, sentir-se constantemente subestimado destrói até mesmo a autoconfiança de quem antes acreditava em si. A origem desse problema não está em um suposto mistério do comportamento feminino, como muitos gurus gostam de afirmar. Ela está em um lugar muito mais profundo, a forma como você enxerga a si mesmo. O mundo, inclusive as pessoas que entram na sua vida, funciona como um grande espelho. Ele não reflete quem você gostaria de ser, nem todo o esforço que faz. Reflete aquilo que você realmente acredita sobre si. Se no fundo você se vê como alguém que precisa lutar por atenção, justificar seu valor ou diminuir a própria luz para ser aceito, é exatamente essa imagem que transmitirá aos outros. A insegurança no olhar, a necessidade de aprovação ao falar e a postura de quem parece pedir desculpas por existir enviam sinais que qualquer relação interpreta rapidamente. Não se trata de maldade, mas de percepção. O que demonstra fragilidade costuma ser colocado à prova, enquanto quem transmite segurança naturalmente desperta respeito. A verdadeira batalha não acontece contra as pessoas, nem contra o mundo. Ela acontece dentro de você. A grande mudança surge quando você deixa de tentar controlar o reflexo e passa a transformar a imagem original, você mesmo. A pergunta deixa de ser: o que preciso fazer para que ela me valorize? E passa a ser: como me torno alguém que se valoriza tanto que o respeito acontece naturalmente? Tudo começa quando você passa a tratar a si mesmo com o mesmo respeito que espera receber. Defina seus limites, seus princípios e aquilo que não está disposto a negociar, não para desafiar ninguém, mas para honrar a si mesmo. Quando você se posiciona com firmeza, sem arrogância, mas com convicção sobre quem é e sobre o que merece, tudo ao seu redor começa a mudar. Pessoas que antes insistiam em testá-lo passam a respeitá-lo ou simplesmente deixam de fazer parte da sua vida porque já não encontram espaço para repetir os mesmos padrões. O homem que conhece o próprio valor não precisa fazer discursos para provar quem é. Sua postura comunica isso antes mesmo das palavras. Ele não corre atrás de validação, ele escolhe. Não implora por atenção. Seleciona aquilo que faz sentido para a sua vida. Essa transformação não acontece por acaso, mas como resultado de uma mudança profunda na maneira como você se enxerga. Lembre-se,
Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo construído por pequenas escolhas diárias. Escolher o autorrespeito em vez da aprovação fácil. Permanecer fiel às próprias convicções, mesmo quando isso significa decepcionar algumas pessoas. O verdadeiro controle nunca esteve em entender os jogos dos outros, mas em dominar a própria mente. Cada passo nessa direção fortalece sua autoestima e envia uma mensagem clara para o mundo. Você deixou de ser alguém que aceita ser desvalorizado e passou a estabelecer o padrão de como deve ser tratado. O homem que realmente reconhece o próprio valor não precisa convencer ninguém. As pessoas simplesmente percebem, e esse poder sempre esteve nas suas mãos. Tudo isso começa hoje. Muitos homens constroem sua vida emocional sobre uma base instável. Podem ter sucesso profissional, boa aparência e reconhecimento, mas sua estabilidade depende completamente da presença, da atenção e da aprovação de outra pessoa, geralmente da parceira. Um simples gesto de carinho melhora o dia. Um silêncio inesperado é suficiente para despertar ansiedade. Assim, tornam-se reféns emocionais, colocando sua paz nas mãos de alguém que muitas vezes nem percebe esse poder. Essa dependência corrói a autoestima e transforma a vida em uma montanha-russa. Viver de acordo com o humor e o interesse de outra pessoa é como entregar o controle do próprio destino a alguém que não sabe para onde está indo. Você passa a interpretar cada mensagem, cada silêncio e cada mudança de comportamento, sempre tentando evitar qualquer situação que ameace sua felicidade. Aos poucos, a alegria se torna condicional e a tranquilidade dura apenas enquanto tudo parece estar sob controle. Esse estado permanente de vigilância leva ao desgaste emocional. Esse é o peso silencioso da dependência emocional. Uma âncora que impede você de seguir o próprio caminho. O verdadeiro problema não está em amar intensamente, mas em não possuir uma fonte interna de autoestima e bem-estar. Quando seu valor depende exclusivamente do que outra pessoa oferece, você passa a viver incompleto. Essa sensação de vazio faz você buscar atenção e validação o tempo todo. O problema é que ninguém consegue preencher permanentemente as necessidades emocionais de outra pessoa. A felicidade não pode depender de alguém. Ela precisa ser construída dentro de você. O que falta é fortalecer sua própria estrutura emocional. Aquele centro de equilíbrio que permanece firme mesmo quando as circunstâncias mudam. Sem essa base, qualquer dificuldade parece um desastre. A saída está em desenvolver independência emocional. Isso não significa se tornar frio ou distante, mas aprender a amar sem depender. Significa entender que sua felicidade, seu valor e sua paz precisam nascer de você. Invista em si mesmo da mesma forma que investiria em um relacionamento. Descubra seus interesses, desenvolva projetos, cultive hobbies e fortaleça amizades verdadeiras. Construa uma vida rica, significativa e completa por si só. Aprenda a apreciar a própria companhia. Quando uma mulher percebe que sua felicidade não depende dela, ela enxerga um homem seguro de si. Um homem emocionalmente independente não transmite carência. Ele oferece parceria. Não é um náufrago procurando socorro, mas um farol capaz de iluminar o próprio caminho. Construir essa fortaleza interior é um profundo ato de amor próprio. É reconhecer que você é suficiente, que sua paz não está à venda e que sua felicidade não depende da aprovação de ninguém. Isso exige coragem para enfrentar seus próprios vazios e disciplina, para preenchê-los com autoconhecimento e crescimento pessoal. Quando sua alegria nasce de dentro, você deixa de ser alguém esperando ser preenchido pelos outros e passa a viver com abundância emocional. Invista em se tornar essa pessoa. Muitos homens também enxergam os relacionamentos como uma prova constante. Medem cada palavra, calculam cada atitude e moldam a própria personalidade para agradar. Tornam-se verdadeiros camaleões emocionais,
Se ela prefere homens extrovertidos, fingem ser expansivos. Se valoriza sucesso financeiro, fazem questão de exibir conquistas. O resultado é uma atuação permanente. Surge a tensão, o cansaço e, principalmente, a sensação de que perderam a própria identidade. Ao tentar ser tudo para agradar alguém, deixam de ser eles mesmos. Buscar validação externa é como tentar matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você busca a aprovação, mais dependente dela se torna. É exaustivo viver preocupado com a opinião dos outros. Você passa a agir como um ator em um palco, acreditando que cada gesto precisa ser perfeito. A espontaneidade desaparece. A autenticidade dá lugar a uma versão fabricada de si mesmo. E até uma pequena crítica parece uma grande derrota. Mesmo quando recebe aprovação, ela nunca traz paz, porque sempre existe o medo de perdê-la. No fundo, essa necessidade constante revela uma crença perigosa, a de que seu valor depende da opinião das outras pessoas. É o medo da rejeição disfarçado de desejo de aceitação. Quando um homem não constrói um senso sólido de identidade, acaba entregando aos outros o poder de definir quem ele é. Ao buscar validação o tempo inteiro, ele demonstra, ainda que inconscientemente, que duvida do próprio valor. E quem não acredita em si, dificilmente convencerá os outros. Homens que vivem buscando aprovação, na verdade, estão pedindo permissão para serem quem realmente são. Isso é exatamente o oposto da autoconfiança e do verdadeiro respeito por si mesmo. A verdadeira mudança começa quando você deixa de buscar validação nos outros e passa a construir sua própria validação. Torne-se o principal responsável por definir o seu valor. Estabeleça seus critérios de sucesso e felicidade com base nos seus princípios, não nas expectativas alheias. Pergunte a si mesmo: essa atitude me deixa orgulhoso? Ela representa o homem que desejo me tornar? Essas respostas devem ter muito mais peso do que qualquer elogio ou crítica. Conta-se a história de um escultor que, mesmo pressionado por um comprador a modificar sua obra, recusou-se a fazê-lo, porque ela expressava sua essência. Sua firmeza impressionou tanto o comprador que, no fim, ele adquiriu a escultura e tornou-se seu admirador. A lição é simples: pare de viver tentando agradar. Passe a conduzir a própria vida. O poder de sentir-se valorizado sempre esteve dentro de você. Cada vez que escolhe a autenticidade em vez da atuação, fortalece ainda mais seu senso de valor. Isso não significa egoísmo. Significa construir uma identidade tão sólida que as opiniões externas sirvam apenas como referência, nunca como sentença. O homem que confia no próprio valor não implora por reconhecimento. Ele inspira respeito pela coerência entre aquilo que pensa, fala e faz. Esse é o verdadeiro caminho da liberdade. Nas relações, muitos homens cometem outro erro comum. Diante do silêncio ou da mudança de comportamento de uma mulher, acreditam que falar mais resolverá o problema. Começam a explicar demais, justificar cada atitude e tentar convencer pela lógica em momentos dominados pela emoção. O resultado costuma ser o oposto do esperado. Em vez de resolver, acabam demonstrando ansiedade, insegurança e dependência da aprovação dela. Quanto mais falam, mais revelam que perderam o controle da própria tranquilidade. É frustrante perceber que cada explicação parece piorar a situação. Você tenta esclarecer, mas tudo é interpretado de forma negativa. A ansiedade aumenta. Surge a necessidade de resolver imediatamente e muitas vezes o arrependimento aparece logo depois. A raiz desse comportamento está na reatividade emocional e na incapacidade de compreender o valor do silêncio. Em momentos de tensão, é natural querer responder impulsivamente. Mas quem sente necessidade de explicar tudo, transmite sem perceber que depende da aprovação do outro para permanecer em paz. Um homem que perde facilmente o equilíbrio emocional acaba comprometendo a própria autoridade. Palavras em excesso perdem força.
O verdadeiro impacto na comunicação está na calma, na objetividade e na capacidade de observar antes de reagir. As pessoas percebem muito mais a energia que você transmite do que as palavras que pronuncia. Se você afirma estar tranquilo, mas sua postura demonstra desespero, será essa energia que falará por você. A mudança acontece quando você aprende a responder em vez de simplesmente reagir. Diante de um momento de tensão, dê um passo para trás. Observe antes de falar. Se ela se afastar ou permanecer em silêncio, resista ao impulso de preencher esse vazio imediatamente. Permita que o silêncio exista por alguns instantes. Isso lhe dá tempo para organizar seus pensamentos e mostra que você não depende daquela reação para manter o equilíbrio. Quando decidir falar, faça isso com poucas palavras, clareza e sem excesso de emoção. Fale menos. Observe mais. Uma presença calma, firme e centrada transmite muito mais segurança do que longas justificativas. O homem que permanece sereno sob pressão se torna alguém difícil de desestabilizar. Essa é uma das maiores ferramentas de comunicação. Manter o próprio centro mesmo em meio ao caos. Não se trata de passividade, mas de autocontrole. Desenvolver essa habilidade exige prática, paciência e autoconhecimento. Na próxima conversa difícil, experimente ouvir mais e falar menos. Perceba como sua presença comunica muito mais do que qualquer discurso. O homem que não precisa elevar a voz para ser respeitado, nem explicar cada decisão para ser compreendido, conquista um tipo de autoridade silenciosa. Ele não tenta controlar as pessoas, controla a si mesmo, e é justamente isso que desperta respeito. Outro erro muito comum acontece quando, em nome da conexão, muitos homens negociam aquilo que jamais deveria ser negociado. Aceitam desrespeito, suportam exigências injustas e silenciam as próprias necessidades para evitar conflitos. Acreditam que ceder constantemente será visto como prova de amor ou maturidade, mas o efeito costuma ser exatamente o contrário. Cada vez que você ignora seus próprios limites, ensina aos outros que seu respeito é opcional. Confundir bondade com permissividade leva inevitavelmente à desvalorização e ao ressentimento. Essa é uma posição extremamente desgastante. Você faz de tudo para manter a relação, mas percebe que suas necessidades sempre ficam em segundo plano. Aos poucos, surge a sensação de estar sendo explorado, enquanto sua boa vontade passa a ser confundida com fraqueza. Muitas vezes, o pior é sentir culpa apenas por querer estabelecer limites, como se isso fosse egoísmo. Essa perda gradual do autorrespeito gera frustração e leva muitos homens a se perguntarem: onde foi que eu errei? Por que ser uma boa pessoa não basta? A resposta está na ausência de um código interno de valores realmente sólido. Muitos homens nunca definem claramente quais princípios são inegociáveis. E quando os conhecem, não conseguem sustentá-los por medo da rejeição ou da solidão. Vivem acreditando que estabelecer limites afasta as pessoas, quando na realidade, limites saudáveis são a base de qualquer relacionamento respeitoso. Uma vida sem limites claros é como uma casa sem portas. Qualquer pessoa entra, invade seu espaço e faz o que quiser. Quem não protege o próprio território emocional transmite a mensagem de que nem ele mesmo valoriza aquilo que possui. A mudança começa quando você constrói e honra seu próprio código de valores. Pergunte-se: o que é absolutamente inaceitável para mim em um relacionamento? Quais atitudes não estou mais disposto a aceitar? Esses limites não são demonstrações de arrogância, são a expressão do seu autorrespeito. Depois de definidos, eles precisam ser sustentados com firmeza, coerência e atitudes, não com ameaças ou discussões intermináveis. Quando um limite é ultrapassado, a resposta não deve ser um longo discurso, mas uma consequência clara e serena. Pode ser uma conversa firme ou até um afastamento consciente.
Imagine que o desrespeito através do sarcasmo seja um limite seu. Em vez de discutir, basta dizer com tranquilidade: não me sinto confortável com esse tipo de atitude. Quando pudermos conversar com respeito, estarei disponível. Se esse comportamento continuar, o afastamento passa a comunicar aquilo que as palavras já disseram. O homem que protege seu autorrespeito por meio das próprias atitudes não precisa convencer ninguém. Sua postura ensina naturalmente como deseja ser tratado. Limites não existem para afastar pessoas, mas para preservar aquilo que tem valor. Criar e manter limites exige coragem e respeito por si mesmo. No começo, pode parecer desconfortável, mas cada vez que você honra seus princípios, fortalece sua autoestima e demonstra, antes de tudo para si mesmo, que leva a própria dignidade a sério. E, curiosamente, é essa postura que desperta respeito verdadeiro nas outras pessoas. Quem realmente valoriza sua presença, respeitará seus limites. Quem insiste em ultrapassá-los, talvez não mereça ocupar um espaço importante na sua vida. Nunca troque sua dignidade pela companhia de alguém. O homem que conhece o próprio valor e sabe protegê-lo, pode até enfrentar momentos de solidão, mas jamais aceitará ser desrespeitado. É justamente essa integridade que atrai relações mais saudáveis, sinceras e respeitosas. Seja o principal guardião do seu próprio valor. Ninguém fará isso por você. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que essa mensagem vai muito além dos relacionamentos. O verdadeiro poder não está em controlar outras pessoas, mas em dominar a si mesmo. Está em construir uma mentalidade forte, capaz de conquistar respeito sem precisar implorá-lo. Esse caminho não é simples. Exige coragem, autoconhecimento e a decisão diária de permanecer fiel aos próprios princípios. Mas é o único que permite viver sem depender da aprovação alheia, tornando você o verdadeiro responsável pela sua paz e pela sua vida emocional. Agora quero fazer um convite. Escreva nos comentários a frase: eu defino o meu valor. Ao fazer isso, você fortalece esse compromisso consigo mesmo e ainda inspira outras pessoas que estão buscando a mesma transformação. E, se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar nossas próximas reflexões. Compartilhe este conteúdo com quem também precisa fortalecer a autoestima e desenvolver uma mentalidade mais sólida. Nos vemos no próximo vídeo.